É uma grande alegria podermos abrir a palavra de Deus e encontrar nela ensinos tão profundos, tão maravilhosos para nós. Especialmente hoje, quando nós estamos pensando muito sobre essa comemoração do Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa, era uma festa judaica. Contudo, quando Jesus disse aos discípulos para esperarem até que ele enviasse o Espírito Santo, eles esperavam e bem neste dia, Deus usou este grande ajuntamento de pessoas em Israel para fazer o dia da descida do Espírito Santo e o início da igreja. Porque foi no dia de Pentecostes que iniciou a igreja de Cristo na terra. E nós queremos hoje ler um tema relacionado ao Pentecostes. Não estamos falando especificamente da data do acontecimento, mas queremos falar aqui sobre o próprio Espírito Santo, a obra dele. E capítulo 5 de Efésios, versículo 18, ensina-nos sobre o que é chamado na Bíblia plenitude do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É um privilégio muito grande que o povo do Velho Testamento não tinha. O Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa que foi chamada por Deus, um profeta, ou uma outra pessoa como um rei, por exemplo. O Espírito Santo vinha para ele durante o período em que Deus fosse usá-lo naquele ministério. E depois o Espírito Santo se afastava no sentido, não morava permanente. E aqui o Novo Testamento apresenta-nos que após Jesus Cristo ter feito o sacrifício na cruz do Calvário, após a sua morte, a sua sepultura, a sua ressurreição, a Bíblia diz que ele subiu aos céus. A Bíblia diz também, Jesus Cristo diz que deviam esperar, porque ele não tinha subido ainda. Quando ele chegasse à presença do Pai, então nós entendemos o santuário celestial, porque no dia da sua morte na cruz, já ficou marcado como o véu do santuário terreno foi rasgado de alto a baixo, dizendo assim que houve a entrada para o santuário desse sacrifício na cruz. Mas Jesus Cristo queria chegar à presença do Pai, e depois desses 40 dias na terra, ele chegou à presença do Pai, no santuário celestial, com sua obra. Assim ele dizia que podia enviar o Espírito Santo. Após este dia do Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar com os homens, habitar com os que creem em Jesus. Aqueles que são salvos por Cristo têm permanente a presença do Espírito Santo. Ouvi uma história de um homem que esteve numa grande fábrica, uma máquina de tecelagem. Ele observava centenas de fios que esta máquina trabalhava para tecer, para fazer os tecidos. E ele observou que cada fio tinha um sensor. E este sensor, se rompesse um desses fios, a máquina toda parava. Claro, para não produzir um tecido com defeitos. Então, cada fio tinha um sensor e fazia com que a máquina toda parasse, o trabalho todo parava. A sensibilidade que tinha que ter. A ideia aqui para a plenitude do Espírito é a mesma. E nós vamos ver no decorrer do estudo que o Espírito Santo só pode tomar plenamente a vida humana, o ser humano que confessa a Jesus como Salvador, pode usá-lo plenamente se não tiver um fio cortado, se não tiver um pecado oculto, se não tiver algo que impeça essa manifestação do Espírito. A palavra nos ensina sobre esta vida sobrenatural, esta vida que é dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. E nós vemos no mundo muitas pessoas procurando relacionamentos ou procurando experiências místicas, experiências sobrenaturais. E dentro de um mundo contrário àquilo que a Bíblia ensina. Aquilo que a Bíblia proíbe, inclusive, muitos estão fazendo.
E, na verdade, a Bíblia nos dá um privilégio tão grande, conhecer que o Espírito Santo pode nos guiar, e nos guiar de uma forma tão grande, tão profunda, tão plena. O versículo diz aqui: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A influência que ele apresenta aqui, duas áreas de influência, ele diz, assim como o vinho podia influenciar, que não sejamos por esse elemento externo, mas que sejamos influenciados pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Interessante que no dia de Pentecostes, os apóstolos, quando eles estavam cheios do Espírito Santo, quando houve a descida do Espírito Santo, aquela multidão reunida, aqueles judeus, aquele povo que estava na festa, acharam que eles estavam embriagados, que eles tinham uma influência de vinho, da bebida. E Pedro teve que dizer: isso que vocês veem não é algo que vem da bebida, não é uma influência externa, é a presença do Senhor, o Espírito de Deus, trazendo algo tão profundo, uma alegria tão profunda, uma manifestação de glória. E nós podíamos recorrer a Atos capítulo 2 e ver que naquele dia, naquele momento desta nova aliança, a aliança da graça, Deus manifestou com sinais visíveis a chegada do Espírito Santo. Quando nós lemos aqui, cabe-nos fazer uma pergunta: se nós realmente temos lutado para viver a plenitude do Senhor, para viver na plenitude do Espírito. Porque o apóstolo Paulo, quando se dirigiu durante o seu ministério nas diversas cidades e igrejas onde ele trabalhou, especialmente ao escrever aos Romanos, ele disse: eu bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Aqui ele fala a plenitude e ele diz que é pelo Evangelho. Portanto, é um dos primeiros requisitos, é um dos primeiros ensinos para estar na plenitude do Espírito, é estar na plenitude da palavra. E o outro fato importante aqui é que Paulo tinha consciência. Não era apenas um sentimento, era consciência de que estava na plenitude, de que ele estava plenamente revestido da graça e do poder de Deus. E ele usa uma expressão aqui, ele não diz eu sinto, porque muitos cristãos estão em busca de sentimentos fortes. Paulo diz eu sei. A fé na palavra de Deus, a plenitude desta palavra fazia de Paulo aquele servo de Deus revestido, plenamente capacitado pela presença do Senhor. O primeiro passo para se ter a plenitude do Espírito é o novo nascimento. Esse é o primeiro passo. Ninguém pode ter esta comunhão com o Espírito Santo de Deus sem antes ter resolvido o problema do pecado, sem antes ter sido justificado por Jesus Cristo, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Então, o primeiro passo é receber Jesus Cristo como Salvador. E aí acontece o novo nascimento. E aí nós temos também que entender a diferença entre o que a Bíblia diz sobre batismo no Espírito, ou do Espírito Santo, e plenitude do Espírito Santo. O que é o batismo, então? O que é o batismo que a Bíblia fala? Batismo do Espírito Santo ou no Espírito Santo refere-se ao ato de Deus. Quando alguém crê em Jesus, nesse momento, nesse ato de Deus perdoar os pecados desta pessoa, a Bíblia diz que esta pessoa é trazida e introduzida no corpo, chamado corpo de Cristo, que é a igreja no sentido universal, no sentido daquela igreja que são os salvos em todo o mundo. Aqueles que estão sendo salvos por Cristo em qualquer lugar deste mundo. Esta pessoa é trazida por Deus a conhecer Jesus Cristo quando ela crê nesse sacrifício, quando ela confessa Jesus como Salvador, ela tem neste ato da sua fé o batismo do Espírito Santo. A própria palavra diz isso, baptizar, introduzir dentro de, trazer do mundo para dentro do círculo do amor de Deus, da igreja de Deus. E, portanto, o batismo é um ato único no momento da fé em Jesus.
Isso está em Efésios capítulo 1, verso 13, quando quiser consultar esse texto depois sobre o batismo. Diz lá, no momento em que no momento em que eles creram, foram batizados no Espírito Santo. E, portanto, é um ato único para pessoas já nascidas de novo. Quando nasce de novo, é selado no Espírito. A plenitude é diferente. A plenitude acontece no decorrer da nossa caminhada cristã, no dia a dia da nossa busca de Deus. Nós podemos estar cheios ou vazios. E aqui vamos entender um pouco mais à medida em que avançamos dentro desse tema, olhando um pouquinho a definição, por exemplo, estar sendo controlado ou dominado pela presença e pelo poder do Espírito de Deus. Ele usa o exemplo do efeito do vinho, como já falamos. Ele diz que não é assim como o vinho traz esta influência, uma influência que causa dissolução, destruição, degradação, estragos. Ele diz que o Espírito Santo traz vida. A plenitude provém de uma entrega à direção do Senhor. E ele aqui nesse capítulo 5, nós lemos somente o verso 18, mas ele cita vários atos, várias ações que acontecem associadas a esta plenitude. Ele fala aqui do louvor, no verso 19 ele fala de partilhar com os outros, falando entre vós em salmos, ele diz, dando graças a Deus por tudo, sujeitando-vos uns aos outros. Todos estes são como aqueles fios daquela máquina, que se um deles se romper, a própria máquina para. Quer dizer, aquela plenitude, a manifestação do Senhor não é plena, porque há algo que não está certo. Inclusive ele começa desde o versículo 15, ele diz, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Depois ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Verso 17, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Se fizermos um estudo de cada um desses aspectos, veremos que cada um deles influencia para estar ou não estar na plenitude de Deus, na comunhão de Deus. Então, aqueles que foram nascidos de novo têm o grande privilégio de viver uma vida sob a direção do Senhor, a direção do Espírito Santo do Senhor. E a plenitude em si provém de uma entrega completa, de uma sujeição, aqui diz, compreender a vontade de Deus, de um desejo de louvar, de agradecer, de glorificar a Deus. Provém da obediência. A plenitude também vem do zelo pela verdade, o zelo pela palavra. A plenitude também tem a ver com a boa comunhão entre aqueles que são filhos de Deus. E podia citar mais um aspecto. A plenitude é como andar sem peso, sem fardos. É andar livre, completamente liberto, perdoado, livre do pecado e livre das influências do pecado. E por isso é algo muito sensível. Como citamos o exemplo, é como aquele fio tão sensível que pode ser quebrado no decorrer do nosso dia a dia. E precisamos voltar novamente e reconhecer, falhei. Hoje eu não agi bem aqui ou ali, naquela situação honesta. E nós voltamos ao Senhor e nós buscamos outra vez que o Espírito Santo possa encher nossas vidas e nos conduzir nisso que é chamado vida plena. Quando Jesus Cristo diz sobre isso, ele fala como um rio de águas vivas. Ele diz, será uma fonte de águas vivas, a jorrar para a vida eterna. Ele está falando exatamente deste viver na presença de Deus, na plenitude do Espírito de Deus. Então percebemos que são duas influências. Nós podemos estar sendo influenciados por circunstâncias, ou podemos estar sendo influenciados pela palavra e a direção interior da presença do Senhor em nós. E nesse sentido, é bom perguntar, o que tem influenciado a minha vida? Se nós temos a direção do Senhor, a sujeição à sua vontade, e se nós nos deixamos levar
pela presença do Senhor que habita em nós, pela palavra de Deus que fala a nós, então a nossa vida está livre do fardo, do medo, das situações que estão sobre nós neste mundo. As circunstâncias já não pesam tanto mais. E nós andamos flutuando, diria assim. Andamos bem, andamos satisfeitos. E é bom a gente medir um pouco a nossa realidade cristã e perguntar se nós estamos bem, nós estamos em paz, nós estamos felizes. E quando chegam circunstâncias muito difíceis na nossa vida, como é que nós superamos isto? Porque é pela ação do Espírito Santo em nós que conseguimos superar as grandes dificuldades. Porque independente se somos filhos de Deus ou não, nós estamos num mundo difícil, estamos num mundo complicado, e nós então temos que pensar que para vencer este mundo é somente por esta confiança, por esta fé. Foi o que Jesus também disse, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E isso faz parte dessa experiência de fé, estar na plenitude do Espírito de Deus. Por que que faz parte da experiência de fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque não é algo que eu estou dominando, estou sentindo, é algo que Deus faz pela sua palavra, é o controle de Deus em nossas vidas. É interessante também, quando falamos de plenitude do Espírito, ser tomados pela direção do Espírito não é perder o domínio próprio. Porque nós encontramos muitas experiências estranhas acontecendo no meio cristão, em que as pessoas estão se jogando no chão, estão gritando, estão fazendo coisas espantosas e dizendo que estão na plenitude do Espírito. Lembramos que dos elementos que compõem o fruto do Espírito, um deles se chama domínio próprio. Quanto mais estivermos tomados pela presença do Senhor, pela obediência à verdade, mais consciência temos do que devemos fazer e mais domínio temos daquelas coisas que devemos fazer. Nós não perdemos o controle e agimos como doidos. Nós não começamos a nos jogar de um lado para o outro, a correr, a saltar descontroladamente. O Espírito de Deus não faz isso. Não joga ao chão, como muitos estão vivendo experiências assim e dizendo que estão radiantes de experiências com Deus, com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não age dessa forma, ele tem o domínio próprio como parte da sua dádiva. Aqueles que estão no Espírito conseguem controlar os seus atos, as suas ações. É muito importante pensar nisso para perceber a diferença quando é um espírito enganador ou quando é o Senhor que está controlando as nossas vidas. A capacidade de Deus tomar conta da nossa alma e conduzir o nosso coração em profunda alegria, em paz e também num controle das nossas ações para a glória de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. O Espírito Santo, ele não pode ser controlado por nós. Não somos nós que o possuímos, mas nós o deixamos controlar nossas vidas. Ele é que quer ter mais de nós, e não nós que podemos ter mais dele como se pudéssemos ter porções e mais poder e mais poder. Não, Deus faz a sua obra, o Espírito Santo faz a sua obra, à medida em que nos entregamos para a direção dele, que ele possa nos dirigir. E é interessante também que já naquela explicação que Jesus dá no Evangelho de João, ele diz, o Espírito age onde ele quer. E em Coríntios, quando fala dos dons, diz também que o Espírito Santo dá a quem ele quer e como ele quer. Então, quando ele salva alguém e traz ao conhecimento de Jesus Cristo, esta pessoa crê em Jesus Cristo, passa a receber dons do Espírito como ele quer. Não aquilo que eu escolho, não aquilo que eu quero. Então, aí entramos em outro campo, que é os dons do Espírito Santo, mas faz parte também desta ideia de estar na plenitude do Senhor, à medida em que desenvolvemos um relacionamento mais profundo com o Senhor. A plenitude do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo são diferentes um do outro. E devemos entender, conforme Efésios capítulo 1, verso 13, que o batismo no Espírito Santo acontece
uma única vez e no ato da salvação. Diz aqui o texto: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra baptizar é introduzir dentro de. Seria trazer do mundo para dentro do ambiente da igreja, o corpo de Cristo. E a plenitude do Espírito, precisamos olhar algumas observações muito interessantes sobre isso ainda, é que nem todos os crentes estão cheios do Espírito. Todos foram batizados, todos foram trazidos para o corpo, a igreja, mas nem todos estão cheios do Espírito. Quando Efésios capítulo 4, verso 30, fala sobre não entristecer, como diz lá, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, ele está falando dos dois aspectos juntos. Ele está dizendo, não entristeça o Espírito Santo, no qual você está selado. O Espírito Santo habita em nós, mas se nós o entristecemos, já não andamos na plenitude. Os crentes de Éfeso precisavam saber que deviam desenvolver esse andar com o Senhor, deixando o Espírito Santo revestir as suas vidas. E por isso o texto diz lá em capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Uma coisa é ter direito a algo, outra coisa é permitir que esse direito possa ser experimentado. E nesse sentido, conta-se a história de um fazendeiro norte-americano que ele não sabia que nas suas terras, na sua fazenda, havia petróleo. Viveu toda a sua vida em cima da riqueza que ele próprio nunca possuiu, porque só foi descoberto depois que ele seria realmente um homem muito rico. A riqueza do amor de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus, está disponível a todo cristão, a todo que foi perdoado e inserido na obra, na igreja do Senhor Jesus, pela obra de Cristo. Mas nem todos os crentes vivem a plenitude do Espírito. E não é sempre que conseguimos andar no Espírito. Por isso temos que vigiar, buscar a direção do Senhor, a obediência à sua palavra, para que a nossa vida seja realmente plena da presença do Senhor. Este verbo, enchei-vos, é um imperativo. E aí eu deixo a pergunta, se é um imperativo, e se nós não buscamos esta plenitude, nós estamos pecando? Sem dúvida, porque ou andamos no Espírito ou andamos na carne. E a Bíblia, quando usa essa expressão andar na carne, é andar nos impulsos naturais, em vez de andar por influência da palavra de Deus que o Espírito Santo nos move para fazer a sua vontade. Então, claro, se não andamos no Espírito, se não estamos cheios do Espírito, estamos então cumprindo com as vontades da nossa velha natureza. E essa experiência de estar cheio é uma experiência que se repete. Perdemos a plenitude quando erramos, quando um desses fios do nosso relacionamento profundo com o Senhor se rompe e voltamos a ligar outra vez quando verdadeiramente desejamos amar ao Senhor, em vez de entristecer, estarmos submissos ao Senhor. Dessa forma, vivemos e glorificamos a Deus e aprendemos dia a dia. E devemos lutar por esta experiência, deixar Deus conduzir nossos sentimentos, nossas decisões, nossa maneira de ver a obra e fazer a obra de Deus. Como poderíamos nós impedir a ação do Espírito ou apagar ou extinguir, como diz o texto? Há algumas sugestões, por exemplo, a timidez. Muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho medo. Mas se nós queremos obedecer, nós temos que vencer o medo. As pessoas também muitas vezes podem ter um espírito crítico e achar que aquilo não é bem para mim, não posso eu fazer este evangelismo, esta forma de testemunho. Outra maneira é o intelectualismo. Quando Deus fala ao nosso coração, nós encontramos muitas desculpas, muitas respostas. Achamos muitas maneiras de dizer que não devemos, que não podemos ou que não queremos. Preferências pessoais, conselhos errados, reclamações, murmurações, o próprio perfeccionismo, a pessoa que quer fazer tudo
muito perfeito. E por vezes isso acaba sendo um atrapalho para a própria ação dentro do reino de Deus, na plenitude do Espírito de Deus. Ou até mesmo desprezo. Quando olhamos na história de Esaú, ele desprezou. Esta foi a razão porque o fez vender o seu direito de primogenitura. Porque ele desprezou o grande dom de Deus, que era o direito de ser da linha genealógica da promessa. E este Esaú teve no seu coração desprezo para com aquela dádiva de Deus. Então, que o nosso coração não despreze a graça de Deus, que nos oferece o privilégio de servi-lo com qualidade, de servi-lo de coração. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito da graça, é o Espírito da fé, é o Espírito da santidade. E, portanto, cada um desses fios, se forem rebentados na nossa vida, na nossa experiência, se nós não formos verdadeiros na nossa confissão de fé, na nossa vivência com o próximo, nós quebramos esta ligação profunda e íntima que nos coloca sob a orientação do bom Espírito de Deus, do Santo Espírito de Deus. Se nós não estivermos capacitados pela graça, nós também estamos tentando fazer por força nossa e com isso também quebramos a direção do Espírito. O apóstolo, quando fala sobre isso, ele diz que nós devemos servir segundo a força que Deus supre. E, portanto, se temos um desafio, se temos algo para obedecer que é muito difícil para nós, nós podemos recorrer ao poder da graça de Deus. Dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu não sou capaz, eu não me sinto capaz, mas eu peço, por favor, capacita-me pela Tua graça. A graça de Deus é o poder que nós podemos ir em busca para poder realizar a obra que Deus pede de nós, de maneiras que ficamos sem desculpa. A fé é outro elemento fundamental aqui. E, sem dúvida, a consagração, a santidade. Para sermos cheios, temos que estar vazios de nós mesmos. Para que Ele nos dê a sua plenitude, temos que nos esvaziar da nossa própria vida, do nosso próprio interesse pessoal, renunciando para servi-lo. Somos chamados a uma vida de dependência do Senhor. E quando estamos nesta dependência, estamos sendo guiados. Eu gostaria de que pudéssemos ler João 16, verso 13. E este versículo de João 16, verso 13, explica, antes mesmo que o Espírito Santo tivesse vindo, quando Jesus dá a promessa, João 16, 13 fala sobre a obra dele aqui na terra. E ali diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Implica num relacionamento profundo, pessoal, individual, de cada crente, de cada pessoa. Ele diz: quando vier, e o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, e ele diz aqui: ele vos guiará. Ele vos guiará. Você poderia dizer uma ocasião em que percebeu a direção do Espírito Santo, percebeu que ele guiava os teus caminhos, os teus passos, as tuas decisões. Deus quer tratar conosco de forma muito pessoal, quer guiar o nosso coração a fazer boas decisões, boas escolhas. Ele guiará em toda a verdade. Portanto, está isso associado a uma busca da palavra. Se eu abandono e desprezo este ensino precioso, se eu não tiro tempo para ler esta palavra, como eu posso esperar que o Espírito de Deus me guie? A própria Bíblia diz: Ele nos fará lembrar todas as coisas. Jesus disse: Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho ensinado. Como eu posso lembrar algo que eu nunca procurei, que eu não busquei? Então há uma intimidade entre essa direção em nossos corações, aquela convicção de tomar decisões certas, com a orientação da palavra de Deus. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É tão precioso confiar que o Senhor pode prover para as coisas que ainda estão para vir. Nos anunciar o que há de vir. E eu creio
que o Senhor pode ensinar os nossos corações nesta hora em que nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o Senhor pode preparar o nosso caminho. E muitas vezes aquelas pessoas que têm vivido com Deus e experimentado a direção da palavra, do Espírito Santo de Deus pela palavra, têm testemunhado que em diversas situações da sua vida não sabiam como resolver, mas de repente surge uma ideia, ou surge um conselho, surge uma situação que abre o caminho por completo. Deus não nos desampara. Deus não quer que vivamos errantes sem saber o que fazer da nossa vida. Deus quer nos orientar. E Ele diz aqui, vos anunciará o que há de vir. Claro, a primeira interpretação disso está que essas cartas foram escritas depois, esse texto sagrado, o próprio Apocalipse. Então nós temos um registro no sentido dos tempos, das épocas, dos acontecimentos que acompanham esta informação do final dos tempos. Mas eu diria que quando Jesus fala desse guiar, Ele está falando de uma experiência pessoal também, nossa. Que nós temos muitos desafios, muitas lutas e dificuldades, e muitas vezes não sabemos como resolver os nossos problemas. E nós precisamos saber que temos alguém que vai fazer isso por nós, vai nos dar orientação. Com isso não estou dizendo que devemos pedir ao Espírito Santo. Porque o Pai Nosso é uma oração modelo. E no Pai Nosso diz que devemos orar ao Pai. O Espírito Santo fará seu trabalho. Nós temos um ensino muito vasto sobre isso, quando o Espírito Santo leva a nossa oração ao Pai. Mas não somos orientados a olhar diretamente e pedir diretamente ao Espírito Santo. Somos orientados a pedir ao Pai em nome de Jesus Cristo. E Deus, o Espírito, estará agindo em nós para iluminar o nosso entendimento, nos dar direção daquilo que podemos fazer, daquilo que Deus quer que façamos. Deus quer fazer em nós a sua obra especial, mas precisamos valorizar este ato de encher a minha vida. E para isso eu preciso esvaziar de tudo aquilo que não serve. Eu preciso consertar os fios que estão quebrados. Como é que eu vou fazer nessa próxima semana para perceber que a minha vida está ou não está sob essa direção maravilhosa, que para aqueles apóstolos parecia que estavam embriagados? Por que parecia assim? Porque havia uma alegria tão profunda, um renovar da sua vida, de maneira que eles conseguiam expressar ao mundo que ali estava, aqueles inúmeros judeus que chegaram para a festa do Pentecostes, expressar uma qualidade de vida que os de fora não tinham, e que achavam que para ter tinham que beber vinho. Nós não precisamos do efeito das coisas de fora, quando andarmos na palavra e sob a direção do Espírito Santo. Deus nos ajude a olhar este tema e valorizá-lo, não desprezar esta realidade que a Bíblia diz. Não entristeça o Espírito do Senhor, não extingais o Espírito. Ande no Espírito. São mandamentos para uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida de graça e de vitória. Deus nos abençoe neste dia do Pentecostes, nesta celebração, em pensar se andamos, qual é a influência que temos em nossas decisões. Deus nos leve a vitórias cada dia. Amém.